Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje, véspera de Natal, eu trago a obra Um Conto de Natal do britânico Charles Dickens, que foi publicada em dezembro de 1843. Esse é um livro que eu considero necessário porque ele é uma espécie de um chamamento ou a oportunidade de se ver como terceira pessoa, meio que quase um convite à reflexão, principalmente no dia de hoje e na noite de hoje. Será que somos um senhor Scrooge em alguma área da nossa vida? Na verdade, esse livro é um convite mesmo a ver a vida com outros olhos. Mas quem era esse senhor Scrooge? Scrooge era um tremendo pão duro. Um velho sovina, avarento, mesquinho, unha de fome e ganancioso. Duro e áspero, como uma pedra de amolar. Não era possível arrancar dele a menor faísca de generosidade. Era solitário e fechado, como uma ostra. A sua frieza congelou o seu rosto e encompridou ainda mais o seu nariz pontudo. Murchou suas bochechas e endureceu seu caminhar. Deixou seus olhos vermelhos, azulou seus lábios finos e tornou ferino o tom de sua áspera voz. Uma camada de gelo cobria sua cabeça, suas sobrancelhas e seu queixo áspero. Onde ia, levava consigo sua frieza, que gelava o escritório nos dias mais quentes do ano e não degelava nem um grau no Natal. Acontece que o seu sócio, Jacob Marley, morreu. E isso é afirmado logo no início do livro, quando ele diz assim: para começar a história, Marley estava morto. Essa afirmação, ela cria uma atmosfera fantástica. Tanto o fato de que Marley está morto, quanto a ambientação da história, com neblina, com névoa, coisas típicas do ano. Isso contribui para compor esse sentido do fantástico. Jacob Marley e Ebenezer Scrooge, eles eram sócios e de maneira extraordinária o fantasma de Jacó aparece para Scrooge, dando um aviso. Estou aqui esta noite para lhe avisar que você ainda tem uma chance de escapar do meu terrível destino. Uma chance que consegui para você, Ebenezer. Você sempre foi um bom amigo para mim, disse Scrooge. Muito obrigado. 3 espíritos virão visitar você, disse o fantasma. A partir desse aviso, Scrooge recebe a visita de 3 fantasmas. O fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros. O que acontece é que Scrooge tem em vida o que muita gente comenta sobre o momento da morte, quando se diz que passa um filme diante da pessoa, na frente da gente, sobre tudo que se viveu, sobre tudo que se passou. Scrooge revê todos que compuseram a sua história, que constituíram o seu passado, momentos, acontecimentos e lugares, quando ele acompanha o fantasma dos natais passados. Quando o espírito do Natal presente aparece para Scrooge, ele para observar detalhes que ele nunca observou. Ele vê, por exemplo, como ele era objeto de troça pela família, inclusive quando eles falam da herança. E é muito difícil para ele ouvir as suas próprias palavras. Se é para morrer, que morra logo. Assim diminui o excesso de população. Scrooge baixou a cabeça ao ouvir suas próprias palavras repetidas pelo fantasma e sentiu-se cheio de arrependimento e remorso. E acompanhando o fantasma dos natais futuros, Scrooge pôde ouvir uma conversa entre um grupo de homens que falava sobre a morte de um outro homem. E depois ele vem a saber que o morto era ele. Esses homens indagavam para quem ele teria deixado o dinheiro, a fortuna. E é interessante essa passagem porque a gente para pensar que no final não há imprevisibilidade. Nós deixamos marcas e como Scrooge se vale do dinheiro, é essa a síntese, a palavra síntese de sua vida, o objeto síntese de sua vida, que são os bens materiais somente. Essa passagem, ela lembra muito a
A Morte de Ivan Ilitch. Eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem, quem ainda não assistiu, porque olha o que esses conhecidos do Scrooge comentam. Provavelmente será um enterro bem michuruca, disse o mesmo homem que tinha falado antes. Aposto a minha cabeça e desconheço quem pretenda ir. Que tal formarmos um grupo para ir até lá? Por mim tudo bem, desde que me paguem o almoço, disse o cavalheiro da verruga no nariz. Se preciso ir, que seja bem alimentado. Outra gargalhada. Nesse momento do enterro não há dor, os homens fazem até piada sobre Scrooge. Com o personagem Ivan Ilitch, quando os amigos sabem da morte de Ivan Ilitch, um deles acha que deve ir lá de maneira protocolar, porque a preocupação dele, na verdade, não é com o morto, mas com a vaga que foi liberada no trabalho com a morte de Ivan Ilitch. É a desimportância e o mero cumprimento de convenções sociais, com pensamentos frios do tipo, foi ele que morreu, não fui eu? E o morto, nesse caso, tanto no caso de Ivan Ilitch quanto no caso de Scrooge, esse morto ele não poderia empatar a continuidade da vida dos demais. Aquela casa tornara-se feliz por causa da morte de um homem. Essa passagem que Scrooge observa com o fantasma dos natais futuros serve para a morte dos dois, tanto de Ivan Ilitch quanto na morte de Scrooge. Mas o que acontece de diferente é que Ivan Ilitch não teve a mesma sorte de Scrooge, a mesma oportunidade que ele teve aqui num conto de Natal. Aqui é uma lição. O personagem ele meio que precisa aprender algo, e essa história é passada também para nós leitores. Tanto o leitor, que somos nós, quanto o protagonista, o Scrooge, devem aprender a mesma lição. Se Scrooge, por meio da avareza, cria as suas correntes pesadas, é possível que nós, leitores, também estejamos fabricando as nossas. O próprio Scrooge deduz: os caminhos humanos fazem prever seus próprios destinos, e todos aqueles que continuam nesses caminhos acabam por alcançá-los, disse Scrooge. Mas, se decidirem mudar de caminho, esse destino também mudará. Por isso, o que o fantasma do sócio mostra é o lado obscuro, que é a consequência das nossas escolhas. O fantasma do sócio, por exemplo, é na verdade seu duplo, ou seja, é uma espécie de espelhamento de Scrooge. Ter medo dos fantasmas é ter medo de si próprio, porque eles fazem, na verdade, o que eles fazem é apresentar o lado negativo do Scrooge. Tudo isso ensina os efeitos da avareza e que sentir compaixão é essencial para o mundo de um conto de Natal, principalmente para a sociedade dessa época. E por que não da nossa? Como eu disse no início, esse livrinho é um livrinho necessário. Quantos Scrooges conhecemos? E aproveitamos essa oportunidade literária que Charles Dickens nos proporciona, nos propõe, para nós visitarmos os nossos natais passados e observar no dia de hoje, nosso Natal presente, quais são as nossas perspectivas para os nossos natais futuros. Com essa reflexão eu vou terminando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de leitura, que o Natal seja revigorante, transformador se necessário, e traga muita prosperidade para todos nós. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!